Estamos de volta com a doutora Cláudia, secretária da Secretaria de Saúde, falando sobre os mitos que ainda existem a respeito do câncer de mama. Olha, eu acho que, assim, existem alguns mitos em relação a várias patologias, mas eu acho que eu destacaria duas coisas importantes em relação ao câncer de mama. Primeiro, que as pessoas pensam, e eu acho que se relaciona um pouco com aquilo que a gente estava conversando, que era por isso que as pessoas não queriam nem sequer pronunciar o nome, é como se o diagnóstico já fosse uma sentença. E que é um mito de que o câncer não tem cura. Então, logicamente que isso é um mito, que não é verdade, né? A gente tem todas as possibilidades. Eu, particularmente, tive um caso de câncer de tireoide, né? E isso não... isso já está totalmente superado. Então, isso são mitos que as pessoas têm. E acho que um mito também que acaba, Miriam, atrapalhando um pouco, inclusive, o processo é em relação à mamografia. Primeiro, as pessoas não vão ao médico, não vão ao mastologista porque tem medo de fazer o exame. A gente precisa esclarecer que um exame não é invasivo, não é invasivo de forma nenhuma. Pode ser discretamente desconfortável, mas isso não é de forma nenhuma impedimento para que as pessoas não realizem o exame. E a segunda coisa é que o mamógrafo poderia trazer uma radiação e de alguma maneira prejudicar as pessoas ou mesmo causar câncer, que não é o caso. Então, acho que esses são mitos que são importantes de serem esclarecidos para que a gente não deixe, por exemplo, de fazer um atendimento, de fazer o que a gente tem hoje mais, digamos assim, mais eficiente sob o ponto de vista da detecção precoce do câncer de mama, que é a realização de uma mamografia. Acredito que até pela falta de acesso, então há pessoas que realmente vão a óbito pela falta de acesso, pela assistência, e isso é bem comum em todo o nosso Brasil. Não é em todos os lugares que a gente conta com um apoio de um governo de estado, de uma gestão que tem um olhar voltado para o assunto, e muitas pessoas vão a óbito por isso. Então, acredito que isso já fortalece todos os mitos existentes a respeito. É verdade, eu acho que a gente, quando a gente trabalhou, né, e trabalhou muito, muito duro para abrir o Hospital do Bem no Sertão, Miriam, e a gente sabe que hoje pouquíssimos governantes estão dispostos a abrirem novos serviços, porque um serviço de saúde tem um custeio muito elevado, entendeu? Tem um custo muito elevado. A gente até pode dizer que a saúde não tem preço, mas ela tem um custo, né? E a gente trabalha sempre com recursos que são limitados e com necessidades que são crescentes. Mas a gente sabe, por exemplo, que o risco de morte das pessoas que moram no sertão, ele é maior do que as pessoas que moram em João Pessoa. Então, ou próximos aqui da primeira região que tem um acesso diferenciado. Então, esse risco não é por uma condição, digamos assim, intrínseca das pessoas, ela é por uma condição que está associada à localização de onde elas vivem. E isso reforça isso que você está dizendo. Se a gente tem mais acesso, logicamente a gente tem melhor condições de saúde para a população. No caso específico do Outubro Rosa, o poder público, SES, recebe o apoio de alguma instituição? Não diretamente, a gente não recebe, pelo contrário, assim, a SES tem participado de todas as campanhas e geralmente a gente participa de outras atividades, algumas ONGs também realizam, mas a gente não recebe nenhum apoio externo para fazer essas atividades, não. Em todo o Brasil, a saúde
é um grande gargalo em todas as gestões públicas. A Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba tem tido uma atuação satisfatória, uma boa atuação, uma atuação exitosa. A que deve tudo isso? Olha, eu diria que é como eu falei, então acho que a saúde pública, a saúde é uma política pública bastante desafiadora em função até disso que eu estou falando para você. Por exemplo, a gente trabalha sempre com necessidades de saúde que são crescentes, a gente trabalha com recursos limitados e tem muitas outras questões que também afetam, Miriam, a saúde da população. Então, por exemplo, se a gente pensar na população feminina especificamente, eu tenho agravos à saúde das mulheres que são, digamos assim, que são adicionais em função, por exemplo, da desigualdade de gênero, em função da discriminação de gênero, em função da violência, por exemplo, contra as mulheres. Então, a gente trabalha com uma diversidade de problemas muito grandes, mas eu diria que o trabalho, eu diria que, primeiro que houve foco para tudo aquilo que a gente identificou na saúde como as necessidades de saúde, como aquelas que são mais relevantes e que mais acometem a população. E um outro aspecto é que eu acredito, e eu tenho dito isso nos espaços, né, é de uma certa forma um privilégio trabalhar como um gestor, como governador, que não é apenas é um profissional de saúde, mas é também um ativista da saúde coletiva. Então, assim, quando a gente discute política de saúde no estado da Paraíba com o gestor para a tomada das decisões políticas, a gente sabe exatamente como é que isso está sendo discutido, porque ele entende disso também. Ele veio dessa militância da saúde coletiva. E eu diria que é um privilégio, de fato, trabalhar com um gestor que entende de saúde e que tem compromisso. Eu acho que esse é o maior, digamos assim, legado que se deixa para a história da saúde da Paraíba. Eu acho que deixa muitas coisas. É lógico que a gente sempre tem aí muitos caminhos a serem ainda, mas porque tem muitos desafios, né? O nosso programa, ele passeia por diversos assuntos, apesar do foco principal, no Enfoco de hoje, sem querer fazer trocadilho, é o Outubro Rosa. Mas a gente também vai abordar outros assuntos, dentre eles a política, porque até para termos políticas públicas decentes, a gente precisa também fazer boas escolhas partidárias. Um filósofo da atualidade, acredito que Cortella, disse: é necessário cuidar da ética para não anestesiarmos a nossa consciência e começarmos a achar que tudo é normal. Você acredita que uma boa parte da classe política brasileira anestesiou a consciência? Eu diria que realmente esse é um momento muito delicado, e ao mesmo tempo um momento muito importante, porque é um momento de escolhas, né? E a gente tem hoje muitas oportunidades de identificar e separar essas pessoas que, digamos assim, banalizam alguns aspectos. Eu acho que, primeiro, duas coisas, né? Eu, como mulher, só voto absolutamente em quem me respeita como mulher. Esse eu acho que é um aspecto muito importante para mim, né? Pessoalmente. E uma outra coisa que eu acho que a gente também tem que fazer as escolhas fazer as escolhas daquilo que realmente importa. Então, assim, eu não posso escolher aquelas pessoas que se preocupam com seus interesses individuais. Eu não posso jamais fazer essa escolha. Eu preciso fazer uma escolha de quem acredita da forma como eu acredito, que a política, ela é o meio para que a gente alcance o bem comum. Então, assim, a política não é uma coisa ruim, como as pessoas estão dizendo, mas muitas vezes a política, ela pode se tornar muito ruim dependendo da forma como ela seja feita. Então, a gente precisa realmente fazer a escolha certa, as escolhas certas. Segundo Aristóteles,
A turbulência dos demagógicos derruba os governos democráticos. Você acredita que a demagogia tem sido um traço forte para o Estado democrático de direito? Mas você vai responder isso após o nosso intervalo. Voltamos daqui a pouquinho.